Devocional, Esther, capítulo 3. As aparências enganam. No capítulo 3 de Esther, nós temos uma sequência de acontecimentos que me fizeram relembrar aquela velha frase: as aparências enganam. E de fato elas podem enganar mesmo. É por isso que nós temos que pedir a Deus que a gente olhe com os olhos dele, ou seremos ludibriados muitas vezes. Esther, uma judia que ainda não tinha revelado a sua origem, tinha acabado de se tornar rainha. Ela fora criada por seu primo tio Mardoqueu. O capítulo inicia narrando que depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, colocou-o numa alta posição. Todos se prostravam diante dele, menos Mardoqueu. Os oficiais reais começaram a questioná-lo e ele simplesmente respondia que era judeu. A notícia chegou aos ouvidos de Amã. Cheio de ódio, Amã começa um terrível plano para acabar não apenas com Mardoqueu, mas também para matar todo o povo judeu. Utiliza de belas palavras, convence o rei e o edito é proclamado. Amã, o inimigo dos judeus, assenta-se para beber com o rei, provavelmente já se alegrando antecipadamente pela destruição do povo judeu. Esse é o resumo do capítulo, e eu gostaria de chamar a sua atenção para 4 coisas ligadas à aparência que precisamos estar atentos. Em primeiro lugar, a pessoa pode estar sendo honrada e ainda assim estar fora do propósito. Esther 3, versículo 1. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Não é porque uma pessoa está sendo honrada, aplaudida, bajulada, conhecida, que necessariamente ela está no propósito. Amã estava numa posição de grande honra e trabalhou com afinco pela destruição do povo de Deus. Não se engane, ter uma Bíblia não te faz um cristão. Levantar as mãos não é garantia de santidade. É possível estar na TV, ter um discurso bonito, ser muito conhecido e ainda assim ser um impostor. Às vezes, temos a tendência de valorizar posições, títulos, honras e acabamos sendo enganados pelas aparências. Em segundo lugar, todo mundo pode estar fazendo algo, mas isso não é garantia de que é o correto a ser feito. Esther 3, versículo 2 diz assim: todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Todo mundo se curvava diante de Amã. Todos estavam errados. A resposta, mas todo mundo faz, pode até ser uma resposta, mas não é com certeza uma justificativa. Todo mundo só nega imposto, todo mundo trai a mulher, todo mundo aceita suborno, todo mundo cola na prova, todo mundo xinga. Acorda, meu irmão, o mundo jaz no maligno. Não fomos chamados para agir como todo mundo, mas para sermos luz no mundo. Às vezes, por agir diferente, você pode achar que está sozinho, que é o único a não se prostrar às propostas do mundo. Você não é. Quando Elias achou que era o único profeta que havia sobrado, Deus lhe disse: tem mais 7.000 que também não se dobraram a Baal. Tem muita gente pagando o preço de uma vida de adoração exclusiva a Deus. Tem muita gente trilhando um caminho com Deus diferenciado, extraordinário e abundante. Não se contente com exemplos rasos e medíocres. Aumente o seu nível de renúncia. Aprofunde o seu nível de santidade. Não fique na superficialidade do que todo mundo faz. Em terceiro lugar, não é porque a oratória é boa que o discurso é verdadeiro. Esther 3, versículos 8 e 9. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Amã argumentou bonito, arrumou bem as palavras, estava convicto e seguro em suas colocações, mas ainda assim não estava defendendo a verdade. O diabo também usou de palavras encantadoras e sedutoras para enganar Eva. Meu irmão, cuidado com os argumentos filosóficos bem arranjados que te afastam da Bíblia. Cuidado com a boa oratória que relativiza a palavra de Deus. Fique esperto com os amigos que falam bonito, aparentam conhecer teologia, sabem muito de Platão, mas não te aproximam de Cristo. Não é porque a oratória é boa que o discurso é verdadeiro. E em quarto e último lugar,
O inimigo pode ser mais numeroso, mais forte e mais influente, mas isso não significa que ele vencerá. Esther 3,13 diz assim: as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Um império inteiro contra o povo judeu. Qual a chance, humanamente falando, de Mardoqueu se livrar dessa? Não olhe com base na aparência. Amã não destruiu Mardoqueu. O diabo não vai destruir você. Podemos apresentar maior fragilidade, mas o Senhor dos Exércitos batalha por nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Relembrando, a pessoa pode estar sendo honrada e ainda assim estar fora do propósito. Todo mundo pode estar fazendo algo, mas isso não é garantia de que é o correto a ser feito. Não é porque a oratória é boa que o discurso é verdadeiro. E o inimigo pode ser mais numeroso, mais forte e mais influente, mas isso não significa que ele vencerá. Se a aparência decidisse as coisas, Davi não vencia Golias. Mardoqueu não teria se livrado de Amã. O povo não atravessava o Mar Vermelho. Se a aparência decidisse as coisas, Josué e Calebe não possuiriam a terra, e a viúva pobre não seria a que mais ofertou naquele dia. Fique atento, as aparências enganam. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Timor-Leste.